Olá! Hoje nós vamos continuar a falar do continente africano. Na aula de hoje, vamos conhecer as características econômicas e algumas questões políticas desse continente. Para conhecermos as características econômicas da África, é necessário fazer uma análise geral do continente em primeiro lugar. Confira comigo em sua tela algumas dessas características. Na economia da África, observamos uma base primária exportadora. São países que exportam produtos agrícolas, minérios, e essa base primária exportadora é uma influência do colonizador europeu. Ele montou no continente um tipo de economia que interessava a Europa no fornecimento de matérias-primas e energia. O colonizador europeu alterou o modo de vida tradicional das comunidades africanas, assentadas especialmente na pecuária nômade e na agricultura de subsistência. Tornou a África um continente com grande dependência de capitais e de tecnologia. O continente africano tem uma economia muito simples na maior parte de seus países. Nós não encontramos grandes destaques individuais. Claro que podemos salientar a África do Sul, o Egito, a Nigéria, mas sem o observado em outros continentes, onde temos países que têm grande representação na economia mundial. Acompanhe comigo então mais uma tela para conhecermos algo mais da economia da África. Temos agora um quadro, um gráfico comparativo da economia com o produto interno bruto e a dívida externa em bilhões de dólares. Importante você observar nesse gráfico a relação que existe entre o PIB e a dívida externa. A África do Sul tem o maior produto interno bruto do continente, tem uma dívida externa elevada também, mas que não representa muito em relação ao seu PIB. A Angola tem uma dívida externa superior a todo o PIB anual. O Egito, o percentual da dívida corresponde a uma parcela importante do seu PIB. Moçambique, Serra Leoa, países muito pobres desse continente, com um produto interno bruto muito reduzido e uma dívida externa que corresponde a todo o PIB ou até mais. Importante lembrarmos também da distribuição de atividades econômicas dentro dessa economia. Assim, você vai me observar em mais uma tela. Vejam comigo o gráfico que nós temos. Neste gráfico, podemos perceber a participação dos vários setores da economia no produto interno bruto, comparando três países: a África do Sul, o Egito e Moçambique. A África do Sul é o país mais importante desse continente, volto a lembrar para você. E na África do Sul, nós temos uma economia baseada no setor secundário, setor da indústria, e no setor terciário, de serviços. Já no Egito, começamos a observar um peso um pouquinho maior da agropecuária, mas ainda o predomínio do setor industrial e de serviços. Já em Moçambique, o percentual da agropecuária no produto interno bruto é mais elevado. Como você pode observar, há diferenças no padrão econômico entre os vários países deste continente. A indústria é uma atividade reduzida no conjunto deste continente e a agricultura, além da exploração mineral, são muito importantes. Vamos conhecer alguns detalhes agora da economia através de um mapa. Confira comigo em sua tela. Neste mapa, começamos a observar a produção mineral, que em grande parte está voltada para o mercado externo. Observamos a África do Sul, com destaque no carvão, e importantíssimo, o petróleo. Vamos lembrar que na África estão alguns países que pertencem ao OPEP. Lembre-se que a Nigéria é o maior produtor de petróleo no continente. Na sequência do mapa, observem. Nós temos agora o destaque para a produção de ouro e diamante, concentrados no centro-sul do continente. Seguindo ainda com este mapa, observamos vários outros minérios, em grande parte enviados para o mercado externo. Vejam a produção de fosfato no norte, a produção de ferro, com destaque também na África do Sul. Podemos observar aí a produção do alumínio, o manganês e o cobre. E na sequência desse mapa, alguns destaques da sua produção agrícola. O algodão,
no Egito, no Sudão, o café, amendoim, cacau e cana-de-açúcar. A porção ocidental do continente africano desenvolve a agricultura de plantation, uma agricultura introduzida e estimulada pelo colonizador europeu. Na porção ocidental da África, encontramos inclusive países que concorrem com o Brasil no mercado internacional do cacau, do café e da cana-de-açúcar. E quanto à indústria e uma análise mais genérica da economia desse continente? Vamos então observar mais um mapa. Siga comigo na sua tela. Agora nós estamos observando a distribuição das atividades econômicas no espaço geográfico africano. Verifiquem a agricultura de tipo mediterrâneo, a produção de uva, de oliveiras, lá no norte da África, onde há o clima do tipo mediterrâneo. A pecuária nômade é uma atividade tradicional das regiões desérticas, por exemplo, o deserto do Saara. A pecuária extensiva em outras regiões do continente, mais ao sul. Mas a pecuária não é um grande destaque no continente africano. Temos também algumas áreas com agricultura irrigada, acompanhando o vale do rio Nilo, e áreas que estão passando por um processo de desertificação, a região do Sahel, ao sul do deserto do Saara, comprometendo a produção da agricultura de subsistência. E você pode observar também alguns poucos centros industriais neste continente. Nós já tínhamos dito que a indústria não é uma atividade de grande destaque na África, por uma série de motivos, por uma série de fatores. Claro que poderíamos lembrar da África do Sul, do Egito e da Nigéria. Vamos conhecer os fatores que dificultam o desenvolvimento do setor industrial? Observem a tela. A falta de capital. O continente africano é muito dependente de capitais do exterior. O reduzido desenvolvimento tecnológico. Há uma grande dependência tecnológica da África também. A falta da mão de obra qualificada, uma rede de transportes precária e um mercado consumidor restrito. Você já estudou que a população africana tem um padrão de vida muito baixo, o seu nível de renda é muito reduzido. Apesar de ser uma população numerosa, claro que ela não se constitui num importante mercado consumidor para produtos industriais. Agora que conhecemos a economia da África, vamos lembrar de algumas importantes questões geopolíticas deste continente? Nós preparamos algumas questões para nós analisarmos. Vejam então na sua tela a nossa primeira questão. O que foi o regime do Apartheid? O regime do Apartheid, que vigorou na África do Sul durante várias décadas no século XX, foi um regime de segregação, de separação racial, em que a minoria branca no governo, detendo o poder político e econômico, subjugou a maioria de população negra, mestiça e asiática, causando com isso grandes diferenças sociais neste país. Mesmo com o processo de democratização da África do Sul, conduzido habilmente pelo presidente Frederic de Klerk e por Nelson Mandela, libertado de sua prisão, mesmo com esse processo de democratização, ainda se mantém hoje as grandes desigualdades sociais dentro da África do Sul. O atual governo negro desse país tem esse grande problema ainda a resolver. Vamos então à nossa segunda questão. Observem. Há exemplos do jogo da Guerra Fria no continente africano? Sim, há exemplos. Apesar da Guerra Fria já ter terminado, se nós voltarmos um pouco no tempo, fizermos uma análise da história recente do continente africano, nós vamos lembrar destes exemplos. Digamos, Angola e Moçambique. Angola e Moçambique, depois de terem ficado livres do domínio português, foram colônias de Portugal, instalaram regimes socialistas em seu governo. E esses regimes socialistas motivaram uma tentativa de derrubada dos regimes por influência dos Estados Unidos. A União Soviética apoiava esses regimes socialistas no poder. Os Estados Unidos combateram esses regimes. A própria África do Sul foi usada, serviu como colaborador do mundo ocidental capitalista na tentativa dessa derrubada destes governos socialistas. E o pior para esses dois países, a guerra civil que se desencadeou por mais de uma década, tanto em Angola quanto em Moçambique, fez um número elevado de vítimas.
destruiu a economia desses dois países, agravou a pobreza e a miséria em Angola e Moçambique e deixou no solo desses dois países muitas minas enterradas que até hoje provocam acidentes e um elevado número de mutilados. Vamos agora à nossa terceira questão. A colonização europeia contribuiu para os conflitos na África nas últimas décadas? Contribuiu e muito, porque o colonizador europeu criou fronteiras artificiais no continente africano, reunindo dentro de um mesmo território tribos ou povos inimigos, ou então separando o mesmo grupo em vários países. Daí, nós temos até hoje contestações de fronteiras e conflitos étnicos e religiosos. Podemos lembrar dos graves conflitos entre Hutus e Tutsis na porção central da África, ali na região de Ruanda, Burundi e do antigo Zaire. Vamos agora à nossa quarta questão. Há exemplos da participação do fundamentalismo islâmico em problemas políticos na África? Há exemplos no norte do continente africano. Uma guerra na Argélia entre grupos fundamentalistas islâmicos e o governo, tentando a derrubada desse governo. Podemos lembrar da atuação de grupos fundamentalistas islâmicos do Egito, atuando até contra o turismo, uma das bases da economia desse país. Podemos lembrar também do governo líbio, do coronel Muammar Gaddafi, que esteve no poder durante muito tempo e apoiou o terrorismo internacional. Assim, na aula de hoje, nós conhecemos importantes questões da economia e principalmente do quadro político do continente africano. Lembre-se muito bem de tudo isso para o seu vestibular. Terminamos hoje o continente africano, mas eu te espero na nossa próxima aula. Um grande abraço e até mais.